Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Projeto Faça Arte na Sua Casa, encabeçado pela Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Certo? Professor Paulo, aula de teatro, história do teatro. No vídeo anterior, eu falei a respeito da cultura egípcia e como o teatro se desenvolveu ali na cultura egípcia, tudo bem? Eu encontrei um texto muito bacana aqui que faz uma ponte entre a cultura egípcia e a cultura romana. Professor, mas e os gregos? Gente, calma que para poder falar da Grécia, do teatro grego, é coisa de gente grande mesmo. Então, vamos dar uma seguradinha para a gente começar a falar da Grécia, tá? Então, vou fazer uma leitura muito rápida desse texto de passagem entre os povos gregos e os povos romanos. Nós vamos fazer uma introdução ao teatro romano aqui agora, depois nós vamos retomar o teatro romano lá na frente, depois da Grécia. Mas por que isso? Por que Roma é por último, professor? Porque foi no Império Romano, né? Foi Roma que invadiu a Grécia e depois invadiu o Egito. Então Roma são os caras desse processo de guerra, né? E tem um fator no Império Romano também que assim, depois que Roma invadiu essas duas grandes civilizações, vamos dizer assim, né, o Estado de Roma passou a ser uma salada mista cultural, ou seja, tinha grego, tinha egípcio, tinha turco, tinha muçulmano, todo mundo trocando figurinha, aprendendo e se estabelecendo, tá certo? Então, vamos à leitura. Os documentos mais antigos apontam o Egito Antigo como berço de um teatro totalmente ligado à religião, sendo o drama da paixão de Osíris, o deus do sol egípcio, filho de Atom, o rei dos deuses, a primeira obra ou peça da qual temos notícia. Lembra que eu falei para vocês? Os historiadores e cientistas e paleontólogos só podem registrar documentos datados ou documentos que fazem menções a períodos, ou seja, o teatro pode ter existido ou pode existir há 20 mil anos atrás. Mas o que os nossos cientistas e historiadores conseguiram documentar, né, registrar nos nossos livros de história, foram os documentos, foram os registros que datam de 500 a.C. Tá bom? Continuando. O teatro também existiu na Roma Antiga. Roma Antiga seria antes do processo de invasão, né, do processo de expansão do território. Antes do domínio sobre os gregos, sabemos da existência de 3 gêneros de comédia popular. O mimo, representação de puros gestos, com algumas falas explicativas sobre piadas populares. O mimo, né, teatro de mímica. Né? Olha há quanto tempo nasceu isso, olha há quanto tempo isso está na história da humanidade. O segundo, a atelana, peça curta semelhante à farsa, história rápida, linear e de fácil compreensão, com grande liberdade para a sátira política. E o número 3, a Satura Lens, uma espécie de revista com piadas, músicas, danças e etc. Em todos esses gêneros, o improviso teve uma importância capital, mas o mimo, ao ver dos estudiosos, deve ter sido o mais importante. No mimo, desenvolveu-se a tradição das máscaras, isto é, de um tipo fixo, incumbido de resumir determinada característica humana e apresentando sempre a mesma aparência física. Olha que bacana isso aqui, ó. As máscaras mais antigas do teatro romano foram o papus, que representava o velho ridículo, paquerador de mocinhas. O macus, que é o avarento. O bacchus, o bêbado. E o abaldus, o fanfarrão. Ok? Provavelmente você já deve ter encontrado isso em filmes, em espetáculos teatrais, personagens inspirados nesse tipo das máscaras romanas, né? Papus, macus, bacchus e baldus. Olha lá as figuras. O velho ridículo, paquerador de mocinhas, o avarento, o bêbado
e o fanfarrão. Certo? Então, esse foi um vídeo sobre a história do teatro que faz a ponte entre a história do teatro egípcio e a história do teatro em Roma. Professor, mas lá eles já chamavam isso de teatro? Como eu falei para vocês, o termo teatro nasceu na Grécia, ok? Mas o teatro já está inserido na cultura humana desde que gente é gente. A diferença é que o vocabulário, né, ou os nomes que se davam para isso eram outros. Tá certo? História do teatro, projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Até a próxima. Valeu!